Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais este momento, esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui na sua presença e poder glorificar o seu nome, meditar na sua palavra, palavra que é viva e produz o efeito desejado. E quando amamos a palavra de Deus, com toda certeza ela produz esse efeito em nossa vida, efeito de santidade, de pureza, de honestidade, porque ela nos orienta desta maneira. O trabalho desse mês trata sobre o relacionamento, o relacionamento com Deus. Como é que a pessoa se relaciona com Deus? Qual é o efeito deste relacionamento? Muitas pessoas acham que a vida de uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus é aquela pessoa que se reclui, vai lá para uma caverna, tem medo de colocar a vista em qualquer coisa, porque pode contaminar a sua alma, se afasta de tudo e de todos. Aqueles que fazem voto de pobreza, porque segundo eles a riqueza pode ser muito prejudicial à sua vida de comunhão com Deus. Na realidade, a nossa vida de comunhão com Deus, ela se evidencia com mais eficácia justamente quando nós estamos infiltrados no meio das questões, dos assuntos, dos afazeres. É ali que vai se provar quem é o verdadeiro cristão. É aquele que sabe passar pelos labirintos dessa vida e não se contamina. Não se contamina. É muito fácil você se recluir, se afastar, ir lá para uma ilha, se amarrar, para não ser tentado para se libertar e voltar. Não, não é essa maneira, nessa forma. Nós queríamos nesta noite, nesta manhã, justamente comentar sobre este assunto através da vida de um servo de Deus que viveu uma vida comum, uma vida natural e não se contaminou. Vamos, antes do livro de Salmos, você tem o livro de Jó. Então vamos ver quais são as lições que Jó tem para nós aqui nesta oportunidade. Capítulo 1 do livro de Jó, que começa justamente mostrando a grandeza deste homem. Diz aqui o texto bíblico que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. A primeira coisa que você pode observar aqui na vida de Jó é que era um homem de família. Era um homem que tinha a sua esposa, tinha os seus filhos. Não é a família que vai te tirar do plano de Deus, da presença de Deus. Você tem a sua responsabilidade e deve levar a sério. Uma pessoa aqui que nasceram 7 filhos e 3 filhas, são 10, era uma família relativamente grande, E aqui está esse servo de Deus no meio desta casa. Nenhum desses filhos, que com toda certeza foram bem orientados por Jó, lhe trouxeram qualquer dissabor ao ponto de fazer com que ele pecasse, se extraviasse, saísse de casa ou criasse qualquer drama. Não.
Então, família, ela faz parte de uma vida, de uma pessoa que vive na comunhão com Deus. E é justamente dentro da família que nós podemos provar mais e mais ainda que nós temos uma comunhão e que nós dependemos de Deus, dependemos dele. E se não for a ajuda dele para nos ajudar a carregar o fardo diário que se tem como pai de família, como mãe, como filho, então, se nós temos o Senhor como centro da nossa casa, as coisas estão mais fáceis. Isso realmente faz parte de uma vida de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Versículo 3. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Irmãos, não existe qualquer pecado em ser rico. Não existe qualquer problema com a riqueza. Riqueza só vai tirar você da comunhão e do relacionamento com Deus se você colocar essa riqueza em primeiro lugar, ao ponto de ocupar o seu coração, deixar que a avareza ela venha atuar de uma tal forma que aquilo se torne um ídolo na sua vida. Não é pecado um crente ser rico, ser milionário. E nós temos o testemunho de muitos servos de Deus, que com toda certeza são pessoas ricas, milionárias, mas não permitiram que a grandeza, que a riqueza viesse tirar do seu coração o lugar que pertence a Deus. E na realidade, pessoas dessa natureza têm um reconhecimento ainda maior, porque sabe que aquela riqueza é um dom de Deus, porque Deus dá ao homem também o dom de adquirir riquezas. É um dom de Deus. Agora, se é um dom de Deus, eu vou colocar este dom a serviço de Deus, a serviço do Senhor. E foi justamente isso que Jó fez. Dê um pulinho aqui na frente, alguns capítulos à frente aqui no livro de Jó, e verifique o que esse homem fazia, como era o seu procedimento. Vamos lá para o capítulo de número, glória a Deus, o capítulo 19, onde nós temos aqui, perdão, o capítulo de número 29, olha só, o capítulo 29, verifique o como Jó colocava a sua riqueza a serviço do próximo, porque ele sabia. No capítulo 29, o versículo número 12, diz assim: porque eu livrava os pobres que clamavam. Eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Algumas pessoas, irmãos, elas pensam que a riqueza que ela tem, a fortuna que está no banco, que aquilo se prende dela. Quando nós deveríamos entender que Deus colocou aquilo para administrarmos para Ele, para Deus, em favor do próximo. Versículo 3: a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo. Do necessitados eu era pai, até as causas dos desconhecidos eu examinava.
irmãos, tem nos colocado no mundo e tem nos dado condições justamente para que nós possamos ser bênçãos na vida de alguém. Voltando aqui ao capítulo 1, você pode observar a grandeza, a riqueza desse homem. Possuía 7.000 ovelhas. Naquele tempo, segundo aqui a Bíblia declara, era o maior de todos os do Oriente. Mas Jó não permitiu. A sua comunhão com Deus era tão próxima, era tão cristalina, que ele não permitia que essas coisas viessem quebrar o seu relacionamento com Deus. E ele sabia que a maneira melhor que nós temos de nos relacionarmos com Deus não é ficar escondido numa caverna, não é ficar aqui e acolá, não, dando uma parte de piedade, não. A melhor maneira que nós temos de mostrar que temos um relacionamento com Deus é no nosso relacionamento com o próximo. Estamos sendo de bênção para aquela pessoa, estamos sendo úteis para aquelas pessoas que necessitam, estamos ajudando naquilo que é necessário. Isso demonstra a autêntica e verdadeira comunhão ou relacionamento que nós temos com Deus. Ele é demonstrado no nosso relacionamento com o próximo. Olha só, que com toda a sua riqueza, Jó não esquecia de um detalhe. Diz aqui, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um com a sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Um padrão de família, irmão, onde não existiam disputas. Você vê aqui um irmão ajudando o outro. De onde é que vem isto? De uma educação dentro de casa, de um relacionamento com Deus, de um pai que mostra para os filhos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Naturalmente, casados moravam um distante do outro, mas nos tempos de aniversário, de festa, um ia visitar o outro, fazer festa, convidava suas irmãs. Que coisa maravilhosa! É desta maneira que nós mostramos a nossa forma de relacionarmos com Deus. É a nossa relação com a família, é a nossa relação com o próximo, tá? E diz no versículo 5, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Homem que não desprezava, que não negligenciava a vida espiritual. E aqui nós observamos o homem se levantando para fazer o holocausto. Era, acima de tudo, o sacerdote da casa, o sacerdote da família. Nesse tempo não tinha ainda a implantação do sacerdócio levítico, mas lá está ele. Entendeu? Olha o temor deste homem. Talvez os meus filhos tenham blasfemado contra Deus. Então ele ia na frente e ali já resolvia a questão, pedindo perdão. Senhor, se os meus filhos fizeram alguma coisa, eu quero que o Senhor perdoe, nos ajuda a continuar nesta comunhão contigo em todo tempo, em todo instante. É dessa maneira, irmãos, que nosso relacionamento com Deus é evidenciado, de acordo com o nosso relacionamento com o próximo. E você viu que não era simplesmente uma questão de família. Lá no capítulo 19, você verificou ele cuidando do pobre, do necessitado, da viúva, auxiliando quem precisava. Diz aqui que ele servia inclusive de juiz, porque as causas daquelas pessoas menos afortunadas, ele analisava. É assim, é dessa maneira que nós podemos perfeitamente mostrar como é que está o nosso relacionamento com Deus. Agora, irmãos queridos, fazia aqui Jó continuamente. Agora, eu quero dizer para você uma coisa.
que o nosso relacionamento com Deus, que a nossa vida de comunhão com Deus, que a nossa fidelidade com Deus, não é uma prova de imunidade contra os problemas da vida. Não. Eu vi, por exemplo, esses dias, esse rapaz que morreu lá no Rio São Francisco, e as pessoas começam a colocar na internet, porque está fazendo filme de feitiçaria, espiritismo, e tal, e deixa a mulher, as pessoas dizem que quer. Mas, irmão, assim como morreu aquele ator esses dias, morreu uma celebridade não sei aonde, morreu um pastor não sei aonde, todo mundo está sujeito às intempéries da vida. Não é porque aquele que foi lançado é bem feito, aconteceu isso, né? Porque vivia assim. E aquele outro que vivia em santidade? Por que bateu o carro? Por que o filho foi atropelado? Por que aconteceu isso? Né? Não era um pastor, não era um servo de Deus, não era isso. Deus não guarda? Guarda, protege. Mas, irmão querido, nós podemos observar que esse relacionamento, ele não é prova de imunidade, porque pode acontecer qualquer problema na vida de qualquer servo de Deus. Agora, existe uma diferença. O Senhor, Ele não livra Daniel da cova dos leões, ele entra na cova. O Senhor não livrou aqueles 3 mortos dentro da fornalha, ele entrou com eles. Então, quando você entra numa batalha, tenha certeza, Deus entra com o servo dele. Essa é a diferença, porque o outro lá não tem comunhão com Deus. E observamos aqui, que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha aí o capeta, né? Veio Satanás entre eles. Como é possível isso? Um dia que os filhos de Deus vieram, havia um adversário no meio, né? E aonde foi que ele entrou? Onde é que Deus estava? Os anjos vieram prestar relatório para quem? E lá veio um capeta no meio, e vai dar um relatório dele também para Deus. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Irmão querido, não é o pastor Jorge Vale que está dando um testemunho da vida de Jó, não é alguém do seu tempo dando um testemunho da vida de Jó. Aqui é o próprio Deus, mostrando a integridade. Não tem quem conheça melhor uma pessoa do que o próprio Deus. Quando Deus diz aqui que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, Deus conhece cada detalhe. E para Deus dizer uma coisa dessa, Ele sabe o que está dizendo. Ele sabe o que está dizendo. Ele conhece o relacionamento que Jó tem com Deus. Ele conhece as atitudes, a forma, a maneira de Jó agir, de se relacionar, de fazer suas transações. Não é porque ele era milionário, empresário, comerciante, que o negócio dele tinha falcatruas pelo meio. Não, era um homem íntegro. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura debalde teme a Deus? Jó teme debalde a Deus? Acaso não o cercastes com a sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás assim saiu da presença do Senhor. Irmão querido, qualquer servo de Deus, ele pode ser provado, ele pode ser testado.
no seu relacionamento com Deus, na sua integridade perante Deus, qualquer um de nós estamos sujeitos a ser provados, a ser testado. Porque aqui, por exemplo, quando Deus disse toca no que ele tem, e quando Deus dá uma permissão dessa, Ele não dá essa permissão para qualquer pessoa. Não. Mas como Deus conhecia que Jó não era crente só porque era rico, Jó não era crente só porque tinha uma família boa, Jó não era crente porque tinha um ciclo de amizade perfeito. Não, Jó era crente fiel a Deus, não obstante a sua riqueza ou a sua pobreza. O que Deus quer mostrar é que o homem pode manter o seu relacionamento com Deus em qualquer circunstância da vida. Ele não iria abrir a guarda para que Satanás tocasse nos bens de Jó, se não soubesse, se não conhecesse a integridade do coração de Jó para com ele. Nós muitas vezes, irmãos, batemos no peito, dizendo, olha, a bênção de Deus foi grande na minha vida este ano. Eu não creio tanto isso, aquilo, aquilo outro. A bênção de Deus foi tão maravilhosa na minha vida, assim, né? Dificilmente nós glorificamos a Deus quando perdemos um carro, quando a casa cai, quando o filho adoece. É difícil. Mas o Jó, ele mais adiante, ele declara, Deus deu, Deus tirou. Foi Ele que deu? Foi Ele que tirou? Então louvado seja o seu nome, glorificado seja o seu nome. Aí nós observamos, irmãos, esta batalha que está existindo aqui, cujo campo de batalha é o coração do próprio Jó. Ao ponto de ele chegar uma hora, aqui no capítulo 1, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Quando muitos se desviam, muitos praguejam, quando as coisas não dão certo, e diz aqui que ele adorou. Isto é relacionamento, isto é comunhão. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. E o versículo 23, 22, que é que declara aí? Hein? Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele simplesmente está dizendo aqui uma coisa, irmãos, que infelizmente Jó, ele não conhecia nesse tempo, que quem estava atuando por trás dos bastidores, para dizer Deus deu, Deus tirou, quando nós sabemos aqui que foi a permissão divina para que Satanás tocasse, tirasse, né? Mas como naquela época, acho que não existia esse conhecimento que Satanás estava por trás dos bastidores fazendo as coisas, né? Atuando de uma maneira terrível, né? Porque naturalmente, como um dia desse, vendo o Kenneth Hagin declarando que um pastor estava fazendo uma campanha numa certa localidade e fez um levantamento, conseguiu com muitas custas uma tenda para o trabalho dele. Mas enquanto ele estava aprontando aquilo, que estava já trabalhando, veio um vendaval e levou a tenda dele. E aquele pregador foi depois pregando no seu púlpito, dizia, irmãos, eu não sei se foi Deus ou se foi o diabo, eu sei que a minha tenda foi levada no vento. Isso é falta de conhecimento. Porque Deus não está aqui para tirar nada de ninguém. Deus não está aqui, se Ele deu, por que Ele dá e depois vai derrubar tudo? Hein? Vai destruir tudo? Não é esse o papel de Deus. O papel de Deus é construir, é abençoar e ajudar. Então nós observamos aqui que em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, de forma nenhuma. E nós observamos aqui que ele tem uns problemas sérios. O versículo 10, ou aqui no versículo anterior,
versículo 9: então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó contra os seus lábios. Contra os seus lábios. Eu não sei, porque naturalmente a mulher de Jó devia ser uma serva de Deus muito extraordinária. Porque acompanhar um homem desse, temente a Deus, respeitoso com a sua família, né? Ela chegar aqui nesse ponto. Eu estava conversando esses dias com o pastor João Morelli, e o pastor João Morelli, ele normalmente vai para Israel, conversa lá com alguns rabinos, e ele perguntou sobre essa questão da mulher de Jó. Aí o rabino foi e disse: olha, pastor, o original aqui, a Bíblia hebraica, não diz que ela pediu para Jó amaldiçoar. A palavra que foi transcrita é errada, mas ela disse: abençoa o teu Deus e morre. Não sei se tem fundamento, mas tem esse esclarecimento. Porque uma mulher que anda com um homem dessa natureza, dizer para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, né? Mas eu acredito que tenha sido dessa forma. Porque Jó, ele aguentou o que aguentou, porque tinha uma família ao seu lado, a família ao seu perto, por perto. Mas como eu disse aos irmãos, andar com Deus, viver na comunhão com Deus, isso não é imunidade contra os problemas da vida. Qualquer um de nós podemos estar em plena comunhão, você está aqui com seu dízimo, você é fiel nas suas ofertas, você é fiel na sua igreja, você ora pelo seu pastor, você tem uma pessoa, mas não estamos isentos. Agora, aquilo que eu disse, quando a prova vem, Deus está contigo. E horas que você pensa que Ele não está, porque Deus se afastou. Olha o que Jó, ele declara aqui no capítulo de número 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Há momentos que o drama na vida é tão forte que nós pensamos justamente isso aqui. Versículo 11. Eis que ele passa por mim, eu não vejo. Segue perante mim e eu não percebo. Existem momentos, irmãos, que os problemas da vida são tão grandes que nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Ele se ausentou da nossa vida, que os dramas tiraram a nossa comunhão com Ele, que a ponto do drama ser tão grande que nem Deus aguentou, Deus foi embora, né? E o que é que Jó, ele fala aqui sobre este assunto? Também diz: eis que ele passa por mim, eu não vejo. Segue perante mim, mas eu não percebo. A história daquela mulher, que uma ocasião ela estava passando um drama tão grande na vida, e ela teve um sonho, e no sonho, ela estava andando numa praia, e na sua andança, ia ficando seus rastros na areia, e daqui a pouco, ela olhou para trás, tinham duas pegadas, como se fossem duas pessoas andando, e mais adiante ela olhava, só tinha uma pegada, mais adiante duas, e depois uma, e ela observou que aquela pegada solitária era um dos momentos mais difíceis da vida dela. E ela foi e disse naquele sonho: por quê? Que nos momentos mais difíceis da minha vida eu tenho que andar só. Aí o Senhor foi e respondeu para ela: engano o seu, filha. Nos momentos difíceis da sua vida eu te carrego no colo. Aquelas pegadas não são tuas, elas são minhas. Deus está presente. Deus nos consola, Ele não se afasta do seu momento.
O que você observa aqui na vida de Jó é isso, é aquilo que acontece com você. O drama está grande, você não está sentindo, você não vê, você ora, grita, parece que não sente nada, parece que ele está tão longe, mas não está. As pegadas são dele, ele te carrega no colo, ele te leva. Então nós podemos observar, irmãos, que a nossa comunhão com Deus, ela não nos isenta de passar por dificuldades. Agora a diferença que existe é que ele passa conosco, é que ele passa com a gente, tá? Quando nós observamos no livro de Jó, no capítulo 19, quando ele declara aqui que muito embora ele não esteja sentindo Deus, não esteja vendo Deus, tá? Mas a fé deste homem era uma fé tão genuína, que no versículo 25, olha o que ele declara: porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, essa certeza é a fé que vê o impossível, vê o invisível. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outro. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Nessa expressão de Jó, irmão querido, ele nos transporta para uma certeza que todos nós devemos ter, tá? O espírita que acredita na reencarnação, que ele hoje, já em reencarnação de vidas passadas, você pergunta para o espírita: você na vida passada deve ter sido um príncipe, ou um malfeitor, ou uma pessoa que voltou aqui para pagar alguma coisa. O que é que você foi na vida passada? Ele não tem a mínima lembrança, né? Se foi uma vaca, se ele foi um cachorro briguento lá fora, e que agora reencarnou aqui na pessoa que ele é. Não tem a mínima lembrança dessa vida passada. Mas, irmãos, que a certeza que Jó nos dá aqui, sabe qual é? É que você que está aqui nesta noite, você tem uma alma, e esta alma, ela guarda recordações. Você se lembra de episódio da sua infância. Ainda ontem, eu estava na minha casa, eu estava deitado, e comecei a querer pensar no ponto mais remoto da minha vida, comecei a voltar, para tentar descobrir quando eu tinha 1 ano, 2 anos, etc. E a única lembrança que eu tenho, mais ou menos quando eu tinha uns 2 ou 3 anos de idade, foi que eu me vi num sobrado, numa casa, num bairro lá em Belém do Pará. Aquela recordação me veio à mente. Dali para cá, as coisas vêm acontecendo, você vai crescendo, episódios vão sucedendo, você tem a sua vida estudantil, a sua vida educacional, a sua vida empresarial, a sua vida de trabalho, a sua vida, isso tudo você, quando quer, você vai lá no baú lá fora e você vai lembrar: esse me lembro quando eu tinha 18 anos, que eu fui assim, 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 estava num lugar com os colegas, tudo muito bem, essa lembrança. Eu quero que o irmão entenda que daqui a 1 milhão de anos, você vai lembrar que um dia você esteve sentado aqui nos bancos desta igreja. Você vai lembrar da sua família aqui na terra. Você vai lembrar do lugar que você viveu daqui a 1 milhão de anos, porque isso aqui nunca se apaga. E Jó está dizendo justamente isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Tá? Depois, tá? A ressurreição,
revestido este corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, não é pelos olhos de outro que eu vou ver Deus. Não é pela palavra de qualquer outra pessoa que eu vou ver Deus, é eu mesmo vou ver Deus, e vou saber que sou eu que estou ali, que sou eu que fui resgatado pelo precioso sangue de Jesus, que Ele me garante a eternidade com Ele. Agora imagine você morrer e ressuscitar, e chegar lá do outro lado, você não lembra nem que você foi na terra. Não. Essas lembranças nunca vão desaparecer, porque é você que vai estar ali. É você que estará presente ali. Aquele rico, da parábola do rico e do Lázaro, estava lá no Hades, o corpo na sepultura, e lá no Hades, lembrava. Ele reconheceu Lázaro, reconheceu Abraão, ele sabia que a água refrescava a sua língua, lembrou dos seus 5 irmãos que ficaram para trás, lembrou da sua casa paterna. A lembrança, isso aqui nunca se acaba. E Jó nos dá esta lição. Olha, diz ele, eu tenho que manter esta minha comunhão com Deus até o fim da existência, até o fim da vida, na vida aqui na terra, porque depois a vida continua, ela prossegue, sem problema e sem qualquer dificuldade. Bom, irmãos, mas depois nós chegamos a um ponto em que muitas pessoas perguntam: Pastor Jorge, por que é que um homem desse, com uma integridade tanta, dessa natureza, ele passou por tantos sabores? Qual foi a finalidade dessa trajetória de Jó? Por que Deus permitiu isso? Por que isso aconteceu na vida dele? A resposta está lá no fim do livro. Eu quero você, caminhe comigo, para terminarmos por aqui, o capítulo de número 42. Olha o que declara aqui a palavra de Deus. Olha só. Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos ele pode ser frustrado. Não é Satanás que vai atrapalhar os planos de Deus. Não é Satanás que vai interferir nos planos de Deus. Ele pode causar alguns dissabores, mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falei. Eu te perguntei, e tu me ensinarás. Aí o versículo 5, olha só, que riqueza. Eu, antes dessas tragédias, antes desses dilemas, quando tudo eram flores, eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia porque alguém falava. Eu te conhecia porque alguém dizia. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, depois de todo este drama, os meus olhos te veem. Essa experiência que nos leva para os braços do Senhor. Ter uma comunhão com Deus é coisa importante. Ter uma comunhão empírica é muito bom, mas ter uma comunhão experimental, viva, vibrante, isso vai muito mais além, irmãos. É justamente nessas horas e nesses momentos que você começa a compreender e a entender o amor que Deus tem por você. Eu te conhecia só de ouvir, né? Era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Mas agora é diferente. É como disse aquele demônio lá: olha, eu sei
quem é Jesus, eu conheço quem é o Paulo, mas vocês, hein? Ouvir falar é uma coisa, mas a questão é essa experiência viva, é que vai você saber que Deus é presente, que Deus é sustentador, que Deus trabalha, como diz um certo escritor, que Deus trabalha no turno da noite, Deus trabalha nos momentos de escuridão da nossa vida, Deus trabalha nas horas de tragédias, Ele está trabalhando. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E dizer que, por isso, eu me abomino e me arrependo até o pó e a cinza. Tá? Agora, uma das coisas que nós podemos observar nessa parte final do livro de Jó, dessa comunhão deste homem com Deus, tendo o Senhor falado, versículo 7, essas palavras, Jó, o Senhor, palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tá? Muitos conselheiros por aí que estão aconselhando errado. Eles quiseram aconselhar Jó, mas de maneira diferente. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecereis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Olha a comunhão deste homem com Deus. Dele eu vou aceitar. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Isso é comunhão. E agora o versículo 10 diz aqui: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes ele possuía. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele intercedia, quando ele orava, quando ele suplicava em favor dos seus amigos. Não é porque essas pessoas me fizeram mal que eu vou deixar de orar por elas. Não é porque eles agiram de maneira errada, conselhos que naturalmente me levassem a pecar. Não, aqui está Jó, orando pelos seus amigos. E diz a Bíblia que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando ele se coloca como intercessor, quando ele se coloca aqui a favor das pessoas. Aqui está o ponto culminante de uma vida que vive em comunhão com Deus. Deus nos tem dado esses exemplos para mostrar como é uma vida de comunhão com Ele. Você não precisa se recluir, se afastar, ir para longe. Não, é no seu dia a dia, é no seu relacionamento com as pessoas, com a sua empresa, com os seus negócios, com a sua família. É esse relacionamento sem pecado, de uma forma honesta e sincera. É assim que Deus nos quer. Isto é relacionamento. Que Deus nos abençoe e nos guarde pelo tempo. Amém.